Fala Fogão, tá começando mais uma edição do Radar Alvinegro aqui no canal, sábado 15 de março. Hoje, a partir das 17 horas no estádio Newton Santos, sem presença de público e sem transmissão, vale lembrar, teremos o primeiro teste do Botafogo sob o comando do técnico Renato Paiva. Jogo-treino diante do Cruzeiro de Leonardo Jardim, que veio ao Rio de Janeiro com pelo menos 3 desfalques. Já já vou falar sobre isso. O GE detalhou como deve acontecer essa atividade e reforçou que o técnico Renato Paiva vai experimentar bastante. E é importante que faça isso mesmo. Afinal de contas, o jogo-treino serve para você avaliar se os jogadores estão assimilando. Quem está mais evoluído nesse sentido, até em termos físicos também. Além disso, vale destacar aqui que o GE falou qual vai ser o quarteto ofensivo que vai iniciar a atividade, o que já dá o tom daquilo que a gente deve ver mais adiante, pensando no amistoso contra o Curitiba no dia 22, o Botafogo ainda não soltou as informações referente a ingressos e tudo mais, quando acontecer a gente vai trazer aqui, e também pensando na estreia do Campeonato Brasileiro diante do Palmeiras, cuja data ainda está em aberto. Ou vai ser no dia 29, 4h30 da tarde, ou vai ser no domingo. Depende do sorteio da Copa Libertadores, que acontece nessa segunda, dia 17, e a gente vai acompanhar ao vivo aqui. Inclusive, aproveito para destacar nesse momento do vídeo que logo mais teremos Madrufogão, confirmado. Então já coloca aí na sua agenda por volta de 11, 11h30 da noite. A gente vai entrar ao vivo aqui, eu e Ricardo Azambuja, para poder trocar aquela ideia com vocês, fazer aquela resenha maneiríssima falando de Botafogo e outras cocitas más. Beleza? Primeiro ponto que eu quero destacar nesse vídeo, Fogão, declaração do Santiago Rodrigues, ele que foi apresentado, o reforço mais caro dessa janela, claro, considerando quem já está aqui. Porque se eu fosse considerar o Wendel, ele seria o jogador mais caro da janela. Mas ele só chega na janela especial. Então, entre aqueles que já estão vestindo a nossa camisa, Santiago Rodrigues é o nome da vez. E ele deu algumas declarações, especialmente duas, que eu quero trazer aqui, porque eu entendo que são declarações bem pertinentes. A primeira delas é a seguinte, abre aspas. Gosto de jogar como ponta esquerda, mas tentando me associar ao meio, com meus companheiros para jogar coletivamente. Lembrando a movimentação do Thiago Almada, certo? Uma das coisas que mais falei com o Renato é que precisava me provar em outros lugares também, para poder finalizar mais, não como um 9, mas como um segundo atacante, para atacar as costas dos adversários. Claramente, o Santiago Rodrigues não quer simplesmente fazer aquela função que o Almada fazia. Ele se coloca à disposição e demonstra o desejo de ser utilizado de outras maneiras, para se aproximar mais da grande área e ter chance de fazer mais gols. Esse é um ponto legal da gente destacar, tá? Acredito que possa ser uma variação muito boa para o meu jogo, para o time também, porque há muitos jogadores de qualidade aqui. Será possível ver um Santiago, talvez, de mais finalização, sem perder minha essência que me fez chegar até aqui, o que, claro, é essencial. Santiago Rodrigues foi contratado porque ele apresentou características e qualidades que fizeram o Botafogo ir atrás do seu futebol. E ele tem um perfil muito parecido com o Thiago Almada. Inclusive, os números dele na MLS são sensacionais também. O do Thiago Almada era algo extraordinário, o do Santiago Rodrigues é fantástico. Então, a gente quer ver o Santiago Rodrigues atuando da maneira como ele atuava lá. Mas se o jogador, conversando com o treinador, já sinalizou que pode ser utilizado de outras maneiras, isso abre o leque de possibilidades. O Renato Paiva, eventualmente, pode de repente colocar, vamos dizer assim, o Savarino não vai poder jogar. Você coloca o Santiago Rodrigues na do Savarino, o Matheus Martins na esquerda. É uma possibilidade. É uma possibilidade. E ter essas alternativas é sempre importante, né, Fogão? Porque você não pode deixar tudo engessado. Às vezes você pode surpreender um adversário quando você modifica o posicionamento de um atleta. O adversário se preparou para enfrentar um Botafogo que vai ter um quarteto ofensivo assim, assim, assado, e quando chega na prática, mudou. É outra coisa. Então, assim, a gente realmente tem que considerar isso como algo que pode ser interessante. A segunda declaração que eu queria trazer aqui do Santiago Rodrigues é a seguinte. Os treinos são muito intensos. A maneira dele trabalhar me agrada muito. Uma das coisas que mais gostei quando cheguei foi a sinceridade dele. Ele foi direto com a gente sobre como trabalhava. Falou também como se interessava em conhecer cada um de nós, as virtudes, nossos pontos fracos,
para podermos melhorar. Eu achei isso daqui maravilhoso. Achei isso daqui maravilhoso. Assim, deveria ser regra todo treinador buscar fazer isso, se colocar à disposição para tal trabalho? Óbvio. Mas nem sempre isso acontece. Nem todo treinador tem essa preocupação de conhecer mais profundamente os seus atletas, para realmente ajudá-los no seu desenvolvimento. Achei muito maneiro, porque quando você tem um jogador, alguém que está trabalhando no dia a dia com o Renato Paiva, trazendo esse aspecto, isso ganha uma importância muito maior. Eu poderia falar aqui sobre isso, o Ricardo poderia falar, outros canais poderiam falar, mas a gente está tendo a visão de alguém que está lá dentro, que está trabalhando no dia a dia com o profissional. Ele teve interesse em me levar em outro momento para uma de suas equipes, na época o Bahia. Isso é importante para mim, fico feliz com isso. Claro, Santiago Rodrigues ele chega com moral com o chefe, porque o Renato Paiva realmente queria contar com o futebol dele na ocasião em que ele comandou a equipe do Bahia, começando ali o projeto de SAF do Grupo City. Mas não aconteceu. O Santiago Rodrigues que defendia o New York City. Então era um time do grupo, mas as coisas não aconteceram, não rolou. Mas agora tá aí, Santiago Rodrigues como um atleta do Renato Paiva. Ele, inclusive, será titular nessa atividade, né? Conforme eu disse, o GE trouxe alguns detalhes de como deve acontecer esse jogo-treino. Serão 4 tempos de 30 minutos. Não tem limite de substituição. Você vai ter um intervalo ali, né? Entre cada um desses tempos para beber uma aguinha e tudo mais. E o Renato Paiva vai testar variações. Vai testar jogadores, né? Mudando ali como é que vai ser o quarteto ofensivo. Que vai começar da maneira como a gente já projetava. Arthur pela direita, Savarino mais centralizado, Santiago Rodrigues pela esquerda. O Arthur e o Santiago Rodrigues devem fazer aquela movimentação de fechar para poder abrir o corredor para os laterais, que imagino seja Alex Telles pela esquerda e Vitinho pela direita. E o Igor Jesus vai fazer o nosso comando de ataque. A equipe base do Botafogo, essencialmente falando, é o time de 24, com a entrada do Arthur pela direita e o Santiago Rodrigues pela esquerda. Não tem muito o que inventar nesse sentido, né? Pelo menos no primeiro momento, você vai ver se as coisas vão funcionar com esses jogadores. Esse teste diante do Cruzeiro vai ser importante. Não ter câmeras, né? Não ter torcida, eu entendo também, é um ponto bacana da gente comentar, porque você dá liberdade para os jogadores arriscarem, sabe? Vocês estão trabalhando, estão buscando assimilar as ideias, os conceitos, como é que funciona o modelo de jogo, e aí vocês podem fazer esse primeiro teste sem ficar preocupados se da arquibancada tá vindo uma chiadeira, se a torcida não gostou porque errou uma jogada. Claro que depois eles vão ter que lidar com tudo isso. Mas agora é o momento do ensaio. Agora é o momento dali de você fazer a preparação. É como se fosse uma peça de teatro, um espetáculo de dança. Os bailarinos, os atores, eles vão se preparar, ensaiar. E aí, um belo momento, você tem ali a performance na frente do público. E é o que vai acontecer com o Botafogo. No dia 22 a gente vai ter esse jogo, esse amistoso contra o Curitiba, e depois a estreia oficial sob o comando de Renato Paiva. Cara, eu tô muito esperançoso, já falei isso aqui mais de uma vez, tô realmente muito esperançoso, porque se o Renato Paiva conseguir fazer com que os nossos jogadores compreendam esse modelo de jogo em sua totalidade, junto da preparação física que o Daniel Castro está realizando, que tem associação com o modelo do Paiva, olha, se der certo, e tomara muito, muito mesmo que dê certo, vai ser um Botafogo espetacular da gente acompanhar, cara. Vai ser um Botafogo espetacular da gente acompanhar. Porque vai ser um Botafogo buscando protagonismo e com qualidade para fazer esse jogo enquanto protagonista. E aí é que tá o grande X da questão. No Bahia, o Renato Paiva, ele foi contratado pelo Grupo City para implementar essa ideia. Os jogadores do Bahia não tinham aquela qualidade. Já os jogadores do Botafogo, do time titular, especialmente destacando o time titular, tem. Quando você pega John, Vitinho, Bastos, Barbosa, Alex Telles. No caso, não deve ser o Bastos o titular, tá? Só tô colocando o Bastos porque ele foi o titular em 2024. Nessa atividade deve começar o Jair, porque o Bastos ainda tá naquele recondicionamento e tudo mais. Aí você teria Gregory, Marlon, Arthur, Savarino, Santiago Rodrigues e Igor Jesus. É um baita time, pô. É um baita time, muito diferente do que o Paiva tinha lá no Bahia. E as nossas alternativas do banco de reservas, apostas, sim, é verdade, mas apostas com embasamento. Jogadores que estão querendo seu lugar ao sol. E tomara consigam
Se a gente tiver êxito aí em relação a quem chegou, vai ser maravilhoso. E assim a gente vai torcer. Para essa atividade, para esse jogo treino, o Cruzeiro não vai contar com o Bolazier, com o Matheus Martins e o Fabrício Bruno. Tá? Eles permaneceram lá em Belo Horizonte, buscando melhor condicionamento físico. Então é um Cruzeiro que vem desfalcado. Mas ainda assim, tem lá seus valores e o técnico Leonardo Jardim vai tentar também dar uma cara à sua equipe. Até porque o Cruzeiro foi eliminado na semifinal do Campeonato Estadual e tá igual o Botafogo, tá sem calendário nesse momento. O Cruzeiro só entra na terceira fase da Copa do Brasil como o Botafogo e por isso essa atividade vai ser realizada. Enfim, 2 horas de duração com intervalo de 30, né, com intervalo ali entre os tempos de 30 minutos e tomara que seja muito bem aproveitado. Que seja o primeiro jogo, mesmo que treino, de muitas vitórias. Que o Botafogo vá bem e que só vá crescendo a partir desse momento. É ou não é verdade? Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e lembre-se, Madru Fogão, 11h30 da noite, a gente vai entrar ao vivo aqui para fazer aquela resenha sensacional. Fechou? Por hora é só, tô indo nessa. Beijo no coração. Fui!